A paz do Senhor, querido professor, querida professora, querido estudante da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o professor José Almeida e seja muito bem-vindo a mais essa aula. Hoje nós estaremos estudando a quarta aula deste primeiro trimestre de 2025. Eu já peço que você deixe a sua curtida aqui, um like, um joinha, um gostei. Também já prepare para compartilhar esse vídeo ao término dessa lição. Deixe aqui também nos comentários o que você tem achado das lições bíblicas ministradas aqui. Nosso tema da lição de hoje é autenticidade contra a parcialidade, um tema super importante nesta carta de Tiago. Nosso texto principal está em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, e assim está escrito: Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas ou subornos. Nosso resumo da lição diz: Deus não faz acepção de pessoas. Por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor, a semelhança da forma como Deus trata. Essa lição 4, o tema é autenticidade contra a parcialidade, e nós estaremos estudando hoje os seguintes assuntos: a proibição da acepção de pessoas, as consequências do fazer acepção de pessoas e, por fim, uma chamada à misericórdia. Nossa leitura semanal, textos muito importantes. Lá em segunda-feira nós lemos Atos, capítulos 10, versículos 34 a 35. Lembre-se que o apóstolo Pedro, ele é chamado então para ir até a casa de Cornélio, um centurião romano. Cornélio é um gentil. Os judeus não tinham por costume entrar em casa de gentios. Isso para eles os tornava impuros. Porém, Deus havia dado uma visão a Pedro em que ele percebe que Deus torna puras, então, todas as pessoas. Aquelas que creem de fato em Jesus Cristo. Assim, Pedro vai até Cornélio, ele entra na casa deste homem, ele prega o evangelho, e enquanto ele está pregando o evangelho a Cornélio, Cornélio é batizado com o Espírito Santo. Isso demonstra de fato que Deus não faz acepção de pessoas. Na terça-feira foi a vez de lermos Tiago, capítulo 2, versículo 9, onde fala justamente sobre fazer acepção de pessoas é pecado, é quebrar toda a lei. Aquele que erra contra um ponto quebra todos os pontos da lei. Quarta-feira, Atos 10, 35, temer a Deus e fazer o que é justo. Isso é o que nós devemos fazer de fato como cristãos, como seguidores de Cristo. Na quinta-feira, nosso texto foi Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17, assim diz: ouvireis assim o pequeno como o grande. Então Deus já está dizendo que em um juízo, em um momento, em uma discussão, nós vamos ouvir os dois lados. Aquele que é grande, que tem poder financeiro ou alguma outra forma de influência, e também ouviremos aquele que é desprovido desses tipos de poderes. E ouviremos eles de forma igual, imparcial. Lembremos que Deus é o juiz de toda a terra e julga com imparcialidade. Sexta-feira, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, devemos andar nesse temor a Deus. E esse temor a Deus nos faz lembrarmos que o ser humano é feito conforme a imagem e semelhança do próprio Criador. Sendo assim, nós devemos sim tratar sem acepção de pessoas e com muito respeito a todo ser humano. Sábado, nosso texto é 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, onde diz que nós não devemos fazer nada com parcialidade. Aquilo que vem a nós para fazer, vamos fazer com o melhor que temos, com todas as nossas forças, com os nossos melhores recursos, entregando sempre o melhor que podemos entregar. Nós temos três objetivos na lição deste domingo. O primeiro objetivo é compreender a proibição de se fazer acepção de pessoas. Exatamente. Não fazer acepção de pessoas não é apenas uma proibição. É, de fato, este mandamento. Então, não é uma sugestão, tá? Está proibido. Há um mandamento a respeito disso. Há uma lei sobre isso. Não se deve fazer acepção de pessoas. Nós também temos que explicar as consequências de se fazer essa acepção de pessoas. E o que é acepção de pessoas? É escolher uma em detrimento da outra, tá? É fazer algum tipo de colocar uma pessoa acima dos demais, é escolher por interesses. Isso é uma acepção de pessoas.
É ver aquele que pode te dar algo em troca, algum retorno, e você favorecer a este em detrimento daquele que não pode te dar nem nada, nenhum tipo de retorno, te beneficiar de forma alguma. Destacar ainda a chamada a prática da misericórdia. Por que é errado, então, fazer acepção de pessoas? Nós temos 8 motivos básicos aqui. O primeiro motivo é porque isso é incompatível com os ensinamentos de Cristo. Perceba que durante todo o ministério de Jesus, ele não fez acepção de pessoas. Na verdade, ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo e feito em semelhança do homem, de seres humanos, né? Ele esteve aqui entre nós, ele foi fiel até o fim, e isso até mesmo a morte de cruz, ele permaneceu fiel. Então, Cristo, ele não fez acepção de pessoa alguma. Ele curou pessoas pobres e também salvou pessoas ricas, salvou pobres, salvou ricos, curou pobres e curou ricos. Veja o caso daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há cerca de 12 anos. Veja o caso da filha daquele líder religioso, príncipe da sinagoga. Então, Jesus, de fato, ele se manifesta a todos. Veja como ele repreende um jovem rico, como ele recebe as crianças. Então, nós vemos Cristo, de fato, sendo imparcial. E assim nós, seguidores deles, cristãos, devemos também agir. O segundo motivo é porque resulta em pensamentos maus fazer acepção de pessoas. Isso brota de um coração que está ainda distante de Deus. Então, fazer acepção de pessoas está dentro da natureza caída do ser humano, mas nós somos novas criaturas em Cristo. Terceiro motivo é porque isso insulta as pessoas que são feitas à imagem de Deus. Ora, como eu posso dizer que amo a Deus a quem não vi, se não amo o próximo a quem eu vejo? Veja, então a acepção de pessoas insulta essa imagem de Deus. Não pode jorrar dois tipos de água da mesma fonte, água doce e salgada. Assim também da boca do ser humano não deve sair uma palavra de bênção e uma de maldição, abençoando a Deus, nosso Criador, e amaldiçoando o ser humano que é feito à imagem do Criador. 4. É um subproduto de motivos egoístas. A acepção de pessoas nasce do fato de que alguém pode me trazer algum tipo de retorno e por isso eu favorecerei. E daquele que não pode trazer nenhum tipo de retorno e por isso ficará para o final da fila, quem sabe terá atenção. O quinto ponto é contrário à definição bíblica de amor. O amor ele se prova no fato em que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, não tínhamos nada em que dar em troca. O amor de Deus, esse amor real, verdadeiro, que tem que estar derramado em nossos corações, ele é simplesmente entregue. Não se espera nada em troca. O amor, na verdade, tudo sofre, tudo perdoa, tudo suporta. No sexto motivo, mostra a falta de misericórdia pelos menos afortunados. Então, a acepção de pessoas é falta de misericórdia também. É um pré-julgamento. É se colocar acima do outro e colocar outro também acima dele. Veja que, então, fazer a acepção de pessoas torna-te um juiz das pessoas. Porém, o único que pode julgar é Deus. O sexto motivo é porque isso é hipocrisia. Acepção de pessoas é hipocrisia. E o sétimo motivo é porque é pecado. É errar o alvo, é pecar contra a lei real. Nosso texto bíblico, então, no qual se baseia toda a lição, é Tiago capítulo 2, versículos de 1 a 13. Você que não tem a lição, acompanhe comigo a leitura bíblica, então. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, entrar também algum pobre com sorte da vestimenta, e atentardes para o que traz veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado?
Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fizerdes acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. E se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Nossa introdução, então, ao tema desta lição diz: ser autêntico na fé cristã envolve não fazer acepção de pessoas, pois nossa autenticidade está em sermos semelhantes a Cristo, seguindo as suas ações e palavras. Então, essa é a autenticidade cristã. A palavra cristão significa pequeno Cristo. É um seguidor de Jesus que manifesta o próprio Jesus nas suas ações e nas minhas ações, não apenas em nossas palavras. Cristo deve ser apresentado, ele deve ser visto, ele deve ser percebido pelo mundo. Na verdade, nós devemos ser um outdoor da glória de Deus. Nós de verdade manifestamos o que é viver no reino de Cristo, ser transportados para o reino da sua luz, como embaixadores de Cristo aqui na terra, atraindo os homens até a verdade do evangelho e assim a salvação que é em Cristo, tornando-se uma nova criatura. E esta nova criatura tem novos comportamentos, novos procedimentos, e dentre eles o não fazer acepção de pessoas. Veja ainda que o texto bíblico base da lição de hoje nos ensina que é pecado tratar pessoas com interesse mesquinho, parcialidade ou preconceito. E a lição está baseada em 3 pontos: a parcialidade da acepção de pessoas, o impacto do preconceito e a chamada para a misericórdia. Nós veremos como esses conceitos e valores se aplicam então à nossa fé. Vamos descobrir isso ao longo desta lição. No final da lição também ainda tem um presente para você que permanecer comigo aqui. Então, nosso primeiro tópico, a proibição da acepção de pessoas. Tópico 1.1 fala sobre o mandamento. Tiago, capítulo 2, versículo 1, ele vai já falar exatamente sobre esse risco, então, de fazermos essa acepção de pessoas, algo que deve ser evitado por todos nós. Mateus, capítulo 22 ainda, no versículo 39, nós vamos ler juntos aqui esse texto bíblico. Assim está escrito, Mateus 22, 39. E o segundo mandamento é semelhante a este: tu amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja que este mandamento é a lei real. É uma ordenança, não é uma sugestão. Amar a Deus sobre todas as coisas é o dever de todo ser humano. Amar o próximo como a ti mesmo é tão importante quanto o primeiro mandamento. Veja ainda que o apóstolo Paulo, mais adiante, ele resume toda a lei neste mandamento de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Mateus, capítulo 24, versículo 35, assim está escrito: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, este mandamento da lei do amor, este mandamento real, ele permanece, ele se mantém. Podem se passar os tempos, as coisas mudam, a tecnologia avança, porém a lei, o mandamento, a palavra de Deus, ela é eterna, ela subsiste, ela permanece e é nela que tudo se sustenta. Então veja que este mandamento de amar ao próximo, ele se mantém. Não há desculpas que podem ser dadas para não se amar alguém. Romanos, capítulo de número 2, versículo de número 11, nós vemos aí neste texto que a acepção de pessoas, ou o não fazer acepção de pessoas, está presente em todos os textos da Bíblia Sagrada, em grande parte dos livros.
Veja, Romanos 2,11 diz, porque não há acepção de pessoas para com Deus. Deus não faz essa diferença entre um e outro. Deus não age com parcialidade e ele também não aceita suborno. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 9. Nós leremos o seguinte: E vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e não há acepção de pessoas para com eles. Então, enquanto aqui na terra, juízes terrenos e corruptos podem se vender em troca de favores, em troca de bens, em troca de dinheiro, o juiz de toda a terra jamais se venderá. Ele não faz acepção de pessoas, ele se mantém fiel em todas as suas ações. Filipenses capítulo 3, versículo 25, registra o seguinte: mas quem faz o errado recebe pelo erro que fez, e não há acepção de pessoas. Deus é justo e julgará de forma imparcial as ações de todo ser humano. Além das ações, também pelas palavras ditas, Deus os julgará. No nosso segundo tópico, subtópico, diz o seguinte: tratamento injusto não deve existir entre os santos. A forma como age a velha natureza, lá registrada em Tiago, capítulo 2, versículos de 2 a 4, justamente esta forma de ira, essa forma de parcialidade, esta forma de querer algum proveito, de trazer aquele que pode te dar algum tipo de resultado, algum tipo de status, ser visto junto com essa pessoa é bom, fazer com que esta pessoa então tenha uma primazia, essa é da velha natureza. A natureza corrompida pelo pecado, a natureza maculada pelo mundo. Porém, nós somos feitos nova criatura em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Sendo assim, temos um novo procedimento que não provém do mundo, mas provém de Deus. E esse novo procedimento está baseado em não se fazer acepção de pessoas. Você já entendeu comigo na lição anterior que a verdadeira religião está em fazer o bem ao próximo, está em ajudar os menos favorecidos, está em se colocar no lugar daquele que está em situação de vulnerabilidade, estender a tua mão e ajudar, está em amar o próximo como a ti mesmo. Aqui nós vemos então que, como somos nova criatura, essa ação, essa fé prática, essa fé manifesta em obras tem que ser utilizada, tem que estar presente em todas as esferas da nossa vida. Esse não se fazer acepção de pessoas se aplica a todas as áreas da vida, não apenas à igreja, mas a todas as áreas da sua vida diuturnamente, no seu local de trabalho, na escola, na faculdade, dentro de casa. Não faça acepção de pessoas. O nosso terceiro subtópico fala sobre a lei real. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Mateus, capítulo de número 22, versículos 37 e 38. Assim está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro e o grande mandamento. Veja então que esta é a lei real, a lei que está presente em toda a Bíblia, que nós vemos aí em Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 8, diz: Se cumprirdes a lei real, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem. Então nós temos que a lei, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, aí se resume toda a lei, aí se resumem os profetas. Cumpre isso, estarás fazendo bem. Mas se você quebrar este mandamento, terá quebrado então toda a lei. Toda a lei. Não façamos uso da liberdade que é em Cristo para dar lugar ao pecado, de forma alguma. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz que o servo não tem lugar para sempre na casa do Senhor. E se pecardes, então vocês são servos do pecado. A acepção de pessoas é pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Leia este texto e você compreenderá bem a lei real, aplicando-se no amor ao próximo.
Nosso segundo tópico fala sobre as consequências do fazer acepção de pessoas. Primeira consequência é que isso traz divisão. O preconceito fere a unidade do corpo de Cristo, que é um tema central no Novo Testamento. Efésios, capítulo de número 4, versículos de número 3 a 6. Assim está escrito: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se nós somos um corpo em Cristo e apenas um Espírito, há um vínculo desse corpo. E é a paz. Nós somos unidos no Espírito Santo e existe paz, existe harmonia, existe o amor recíproco aqui, existe a fé aplicada. Continuemos a leitura. Versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia! Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de número 12 e 13 ainda. Nós lemos sobre este corpo de Cristo. Veja, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros desse corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também é Cristo. Porque por um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer sejamos judeus ou gentios, quer sejamos escravos ou livres, e a todos foi dado de beber em um só Espírito. Então existe essa lei da liberdade, nós somos unidos em apenas um corpo. Veja o exemplo da Santa Ceia. Durante a ceia, nós partimos o pão. Cada um participa de um pedaço daquele pão, representando que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aquele pedaço de pão dividido na mão de cada um de nós, se nós pudéssemos reunir aqueles pedaços, nós teríamos um único pão novamente. Neste símbolo, cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo. Porém, unidos, nós somos o corpo, este corpo atuante, e este corpo se move porque a vida temos um Espírito. O Espírito de Cristo age através deste corpo, que é a igreja. A unidade é um ponto central. Veja ainda que enquanto Jesus ora no livro de João, leia João, a partir do capítulo de número 15, 16 e 17, você vai compreender bem esta oração de Jesus. Ele está passando os últimos momentos com os discípulos, e então ele vai orar, e ele vai dizer que na unidade dos discípulos, ele é manifestado. Na nossa unidade, o mundo percebe que Deus enviou a Cristo. A nossa unidade é um testemunho de que Jesus de fato é o Filho de Deus, é o Messias, é o Salvador do mundo. A nossa unidade proclama o verdadeiro Evangelho. Na divisão, então, o que existe em um reino dividido é destruição. Divisão não faz parte do corpo de Cristo. Existe apenas união. Existe uma unidade no Espírito. No ponto 2, fala sobre o julgamento. Tiago, capítulo 2, versículos 6 e 7, vai ser aplicado ao contexto, então, social, primeiramente do primeiro século, a um contexto de escravidão. A escravidão ali era presente, era real, era possível. Então, Tiago vai falar, olha, você está fazendo acepção, está colocando o rico em primeiro lugar, mas não são os ricos que vos oprimem. Lembre-se que ali no primeiro século, há ricos que sim aceitam a Jesus e há escravos que também servem a Cristo. Perceba ainda que ele ainda diz que são os ricos que vos levam aos tribunais. Sendo desta forma, a gente percebe aí então que fazer esta acepção de pessoas, colocando alguém que tem um poder financeiro aquisitivo em primeiro lugar, isso é errado, isso é pecado, espiritualmente isso é um crime. Mas também colocar um pobre em primeiro lugar, isso também é errado. Isso também é fazer acepção de pessoas. Então nós colocamos todos em pé de igualdade. Veja então ainda que aplicando agora também ao nosso tempo no Brasil, em que nós não temos este momento de escravidão, porém também se aplica ao orgulho que é advindo sobre o soberbo, que acredita que enriqueceu pelo seu próprio poder. Aqueles que acreditam que pela sua própria inteligência, pelo seu próprio poder, alcançou riquezas e por isso é superior aos outros que não conseguiram. Quando a Bíblia deixa bem claro que a força para adquirir riquezas vem do Senhor. A Bíblia ainda diz que é Ele quem levanta pessoas e também abate. A Bíblia é bem clara ainda em dizer que existe uma bênção.
em a pessoa enriquecer e poder usufruir daquilo. Porque grande parte das pessoas que são ricas não usufrui daquilo que tem. São os seus servos que usufruem, são seus serviçais, né? São aqueles que trabalham para eles, são seus empregados. Então pode ter inúmeras mansões e não consegue desfrutar delas. Talvez tenha uma mansão em Angra dos Reis, outra em Nova York, mas vive no centro de São Paulo, em uma grande cidade, super atarefado. E uma vez por ano visita uma dessas mansões. Então, os servos dele, os empregados, é quem estão usufruindo disso. Conseguir usufruir dos bens que se advém do trabalho é uma bênção de Deus. O nosso terceiro subtópico fala sobre a desvalorização do ser humano. Gênesis 1, 27, nós vimos que o ser humano ele é feito à imagem e semelhança de Deus, o Criador. A acepção de pessoas desvaloriza a dignidade do ser humano criado à imagem de Deus. Veja então que se eu estou desvalorizando alguém que é feito à imagem de Deus, onde está o meu amor para com Deus? E onde está o meu amor diretamente para com essa pessoa desvalorizada? Então, todo ser humano tem que estar em pé de igualdade, tem a mesma importância que eu ou você. Ninguém é mais importante do que o outro, diante de Deus, diante da igreja. Nosso terceiro tópico fala sobre uma chamada à misericórdia. Primeiro subtópico, agindo sem misericórdia. Tiago, capítulo 2, versículo 12, ele expressa muito bem sobre isso. Então, lá em Tiago, no capítulo de número 2, no versículo de números 12 e 13, está inclusive na nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então entenda bem, quem age sem misericórdia também será julgado. Mas bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque eles alcançarão então a misericórdia. É o que Jesus disse no Sermão do Monte. Aí em Mateus, capítulo de número 6, versículos 14 e 15, nós ainda temos escrito: porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Veja que nós temos aqui algo que está interligado. A nossa capacidade de liberar o perdão, e isso manifesta aquele amor de Deus, que tudo sofre, tudo suporta, tudo perdoa. Isso está ligado, então, à minha capacidade de perdoar ou não. Porque Deus julgará conforme também nós mesmos julgamos os outros. Lembre-se, nós não somos juízes. Então, se colocar em um papel de juiz é fugir ao papel que nós temos. Nós podemos interceder ao juiz, mas não julgar. O único juiz, de fato, é Deus. A lei da liberdade que é em Cristo, aí em Tiago, capítulo 1, versículo 25, e capítulo 2, versículos 12 também, é justamente esta lei que está presente no amor. A lei da liberdade me dá poder para vencer ao pecado. João 8, versículos 31 e 32. Então, o Filho te libertou, verdadeiramente sois livres. E se há liberdade, então há poder. Se há liberdade, de fato, podemos escolher. Veja, então, que esta liberdade também não dá vazão ao pecado. Não pode ser usada para dar vazão ao pecado. A liberdade que há em Cristo, ao contrário, nos dá o poder para vencer o pecado. Gálatas, no capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, nós vamos ler sobre este fruto maravilhoso que é do Espírito e diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé. Veja então que este fruto do Espírito é incompatível com a parcialidade. A parcialidade se manifesta quando o fruto do Espírito não está presente. Nosso segundo subtópico, do ponto 3, fala sobre a prática da misericórdia. A autenticidade na fé implica tratarmos a todos com a compaixão demonstrada a nós por nosso Senhor e Deus. Deus nos trata com misericórdia. Na verdade, a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus.
A misericórdia dele se renova a cada dia. Nós estamos vivos, estamos de pé, nós somos salvos pela graça. E essa é a misericórdia manifestada a nós. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Veja a grande misericórdia manifestada por Deus. Nosso terceiro subtópico do ponto 3 fala sobre a recompensa da misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. A misericórdia deve ser um distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus. Ele terá misericórdia dos misericordiosos. Essa é a recompensa da misericórdia. Na nossa conclusão, então, desta lição, nós temos que somos desafiados a viver uma fé autêntica, livre de parcialidade e preconceito, quando seguimos o exemplo de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. Refletimos o caráter de Cristo. Não tratar as pessoas com interesse, mas com amor e justiça é fundamental para uma vida cristã saudável. Assim, somos convidados a cultivar uma fé que se manifesta em ações, com respeito e com misericórdia, promovendo a dignidade de todos como criaturas de Deus. A lei da liberdade não é uma licença para o pecado, mas um chamado a uma vida de obediência e compaixão. Como eu te disse, agora um presente para você que ficou comigo até o final desta aula. Você gostaria, então, de baixar os slides desta lição? Acesse o site www.vivendoteologia.site. Clique em Aulas EBD Jovens e baixe gratuitamente os slides. Também te peço que, como agradecimento, deixe aqui um comentário se você gostou desse vídeo. Dê também novas sugestões de outros vídeos e temas que você gostaria aqui que eu gravasse no canal. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com mais pessoas esta lição. Deus te abençoe, em nome de Jesus.